Graça e paz, irmãos. Terça-feira passada, a Lei Maria da Penha completou 12 anos. E aí a gente fica ouvindo os noticiários, um resumo, um apanhado, não é, das coisas, do que foi feito, de estatísticas, não é, de casos que acontecem. E aí uma notícia vai puxando outra e a gente começa a ler, começa a pesquisar, e a gente vai descobrindo uma quantidade enorme de violência que ainda é praticada. Uma quantidade enorme de atos brutais que são praticados no nosso país, no mundo inteiro, nas nossas cidades, nos nossos bairros. Ainda nós somos uma sociedade extremamente violenta, irmãos. Essa questão da lei que completou na última terça-feira 12 anos, é apenas um dos aspectos ou um dos braços da violência no nosso país. Há muitas e muitas outras formas de violência. E aí, colhendo algumas estatísticas, nos primeiros 3 meses desse ano, janeiro, fevereiro e março, apenas nesses 3 meses, 11.500 pessoas foram assassinadas no nosso país, e esses são assassinatos brutais. E esses também são aqueles que são catalogados. Esse número talvez se multiplique por 3, por 4, porque nem todos são catalogados. Então, são essas 11.500 mortes, não é, que tivemos aí nos 3 primeiros meses. São mortes que são tão brutais que acontecem ou naquele instante, ali no meio da rua, a pessoa morre instantaneamente ali, ou ela consegue chegar até o hospital e lá ela vem a óbito. Dentre 87 países, não é uma lista de 87 países, o Brasil figura como o 7º país mais violento. Está lá na ponta, não é? Está em um dos primeiros lugares em violência. Somos um dos países mais violentos do mundo. A quantidade de crimes que acontece, de violência, de agressões no nosso país, de mortes, essas estatísticas são bem maiores do que países que estão em plena guerra. Países que estão com tanques na rua, com homens armados na rua, lutando em pleno estado de guerra, eles não chegam nem perto da quantidade de crimes e de violência que acontece na nossa sociedade. Uma outra estatística, não é, diz que ano passado foram 64 mil mortes violentas. De 2006 a 2016, 10 anos, mais de 500 mil de pessoas morreram também de forma violenta no nosso país. Mais de 500 mil de pessoas catalogadas. Faltam aí as que não entram na estatística, as que não aparecem aí na estatística. Então nós não somos um país paz e amor, um país de pessoas muito dóceis, muito gentis. Há alguns anos, em um churrasco, algumas pessoas estavam em uma mesa falando, não é, do Oriente Médio, de outros países que eles chamavam de tão violentos, e aí eu, vítima de 2 assaltos, não é, eu e Karine, eu cheguei para ele e eu disse: se você olhar as estatísticas no nosso país, o quanto é um país brutal, o quanto é um país extremamente violento, sanguinário, você vai ver que nós somos muito mais violentos do que esses países ali. Palavras novas têm surgido, por outro lado, no nosso vocabulário, como empoderamento, assumir um poder, tomar consciência de que se tem poder, especialmente o chamado empoderamento feminino. Uma outra palavra, apoderar, que é o tomar o poder para si. Essas são palavras que têm surgido no nosso vocabulário. Extraordinário, tremendo, não é? Macho,
extremamente corajoso, pavio curto, que resolve na hora. Então, nós vamos vivendo, vamos respirando uma violência muito grande. Outro dia, vindo do trabalho, por conta de uma coisa tão insignificante, uma pessoa dentro do carro falou até descer na porta da casa dela, do momento em que entrou no carro até o momento em que desceu, todo tipo de palavras, de palavrões, a pessoa falou sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Na hora que nós estamos voltando, indo para os nossos lares, para dormir depois de 6 horas de trabalho. Mas isso não é um caso isolado, isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece no meio das nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, nas escolas, as crianças ainda bem pequenininhas, há confusões, há socos, há ignorância, há brutalidade dentro da sala de aula, no ensino infantil, no fundamental, no ensino médio, na faculdade, em todos os lugares. Os ambientes que nós frequentamos hoje, a sociedade, o meio da rua, as pessoas, elas respiram violência. E elas se sentem, Se sentem empoderadas, elas se sentem na condição, no direito de serem pessoas assim. Mas é justamente, meus amados irmãos, em um mundo como esse, que Deus semeia a igreja. Que Deus estabelece o seu reino. Que Deus nos chama, os seus discípulos, discípulos de Cristo, para vivermos cotidianamente num mundo como esse. Viver num mundo que jaz no maligno, aí nós então devemos viver como cidadãos do reino dos céus, como discípulos de Cristo, como aqueles que aprendem aos pés de Jesus como devem andar, como devem falar, como devem responder, como devem ouvir. Tem um texto aqui em Mateus, que muitos até julgam, talvez um texto assim tão meloso, tão fraco, mas é aqui que Jesus, ele traz para perto de si os discípulos e ele diz assim aos discípulos: vocês devem viver dessa maneira. E o mundo que eles viveram também não era menos violento do que o nosso. Olha em Mateus capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 12. Eu vou caminhar aqui, não sei se vou chegar até o final, capítulo 12, mas vamos ler até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Jesus, ele vendo as multidões, ele então sobe ao monte, que ninguém sabe especificamente qual monte foi, ele se assenta, e aí ele chama os seus discípulos, os discípulos se aproximam dele, e aí então Jesus passa a ensiná-los, ensinar aos discípulos como é que se vive no reino dos céus.
Eles também viviam em um ambiente extremamente violento. Havia ali em Jerusalém pelo menos 4 partidos político-religiosos. Ali os fariseus, saduceus, essênios e zelotes eram partidos políticos também. E eram partidos políticos religiosos. Eram pessoas extremamente violentas. Alguns desses, como os zelotes, por exemplo, eles imaginavam que a luta armada é que estabeleceria o reino dos céus. E os discípulos deveriam aprender desde cedo como é que se deve viver no reino dos céus. E aí Jesus traz uma proposta de vida totalmente diferente daquela que eles tinham ouvido até então. Jesus passa a ensiná-los, dizendo que eles são extremamente felizes, que aqueles que estão no reino dos céus, eles são muito mais do que felizes. Então é muito maravilhoso quando a gente para pensar e a gente vê que a primeira instrução mais detalhada, primeiro sermão que Jesus prega, primeiro estudo que ele dá ali para os discípulos, diz respeito ao modo como os discípulos devem viver, como eles devem se comportar. Ele vai mostrar como é o caráter daqueles que o seguem, daqueles que fazem parte do reino de Deus. Como é que se comporta no reino dos céus? Em que eles são diferentes das demais pessoas? O que é que caracteriza, que fundamenta as ações e as atitudes daqueles que fazem parte do reino de Deus? E ele começa falando justamente sobre felicidade. Aqui ele não está dizendo que felizes, apenas felizes. Ele usa aqui uma palavra que quer dizer extremamente feliz. Felicíssimos são estes. Extremamente felizes, extremamente contentes, plenos, satisfeitos. E ele começa a dar as características dessas pessoas que são felizes. O que é felicidade para Jesus e o que é desfrutar de felicidade no reino dos céus. Se no reino há contentamento, prazer, deleite, alegria, felicidade, é justamente porque as pessoas que vivem naquele reino trazem essas características aqui. E a primeira que ele traz aqui são características também espirituais. Ele diz, a primeira, versículo 3, bem-aventurado os humildes de espírito. Outras traduções trazem pobres de espírito. Não são ali as pessoas bobas, né? Eu lembro que há muitos anos, uma das meninas em casa disse assim, que uma das coleguinhas disse com a outra, fulana, você é pobre de espírito. Você é pobre de espírito, você é terrível. Você é uma coitada, né? E muitas pessoas usam essa expressão, você é um pobre de espírito, você é um bobo, um coitado. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. O pobre de espírito é uma pessoa, Jesus usa aqui a palavra pobre, a palavra mais forte que tem. A palavra que caracterizava aquela pessoa que não tinha um centavo para nada, que não podia nada, que não tinha recurso nenhum. Absolutamente pobre, totalmente pobre, plenamente desprovida de tudo, de qualquer coisa. Não era pessoa como o Wilson, que é pobre, mas ainda fez alguma refeição hoje, pega ainda em alguns trocados, mas era uma pessoa totalmente pobre. É a palavra que ele se refere, por exemplo, quando se refere a Lázaro, aquele que tem ali aquela parábola do rico e Lázaro. Lázaro estava ali cheio de chagas, não é, no seu corpo, uma pessoa extremamente pobre, desprovida de tudo. Uma pessoa que não tem recurso para absolutamente nada. Então não é uma pessoa que não tem um senso assim dos seus direitos, dos seus deveres, uma pessoa que sabe se expressar, não é nada disso. Mas aqui ele está falando da pessoa. Felizes são aqueles, extremamente felizes são aqueles que são absolutamente dependentes de Deus.
absolutamente dependentes do Senhor, eles dependem totalmente de Deus. Espiritualmente eles são aquelas pessoas de mãos vazias, são pessoas falidas espiritualmente falando, são pessoas quebradas, são pessoas que não têm recurso espiritual nenhum. Então são aquelas pessoas desprovidas de recursos espirituais, são pobres, são absolutamente dependentes de Deus, elas chegam diante do Senhor de mãos vazias. Esses são felizes. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, o Senhor nos diz, o apóstolo nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus sempre valoriza a humildade. Aquelas pessoas que são despretensiosas. Hoje o que mais nós encontramos são pessoas pretensiosas espiritualmente falando. Pessoas que acham que têm um recurso, que tem uma capacidade, que tem alguma coisa que pode colocar diante de Deus. Uma boa obra, uma boa ação, é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom funcionário, uma pessoa correta. Há muitos anos, falando de Jesus, evangelizando uma pessoa, eu morava com esse rapaz, Gustavo, em outra cidade, e éramos estudantes, e aí eu conversando com ele, e ele, depois de alguns dias escutando, ele resolveu falar, e ele disse: espera aí, meu pai não é assim como você está falando. Meu pai é um bom pai, uma pessoa maravilhosa, veio do Chile fugindo da ditadura chilena, e veio para cá, e é formado, e estudou, e é engenheiro eletricista, e trabalha, sustenta bem sua família, é um homem presente dentro de casa, e trouxe ali uma lista enorme das qualidades do seu pai. Mas aqui Jesus está falando que feliz não são essas pessoas assim. Felizes são aqueles que se entendem, que se enxergam como pessoas desprovidas de qualquer mérito, de qualquer recurso espiritual. Aquela pessoa tipo Zaqueu, que mesmo tendo muita coisa, tendo dinheiro, ele se coloca disposto a encontrar com Jesus, a se encontrar com Jesus. Como Isaías, não é? Que diz: eu estou perdido. Como publicano, que nem ao menos levanta os seus olhos para os céus, mas ele diz: ó Senhor, sê propício a mim, pecador. Pessoa que se reconhece como necessitada diante de Deus. E nós, meus amados irmãos, precisamos reconhecer isso. Reconhecer que nós somos pobres e somos falidos espiritualmente. Que nós chegamos diante de Deus de mãos vazias. Uma outra coisa que Jesus traz aqui é que a vida no reino de Deus, a característica presente nos discípulos, eles são felizes, mas eles são felizes à medida que eles choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não há outra atitude para aquela pessoa que se enxerga quebrada espiritualmente, pobre espiritualmente, absolutamente falida espiritualmente, aquela pessoa que se coloca diante de Deus de mãos vazias. Não há outra atitude reconhecendo os seus pecados senão chorar diante do Senhor, por causa dos seus pecados, por causa da convicção de que é pecador, de que precisa de Deus. Então Jesus disse: olha, vocês serão felizes, bem-aventurados os que choram. Os que choram são extremamente felizes, mas os que choram os seus pecados, aqueles que se colocam diante de um Deus santo e ali derramam lágrimas diante do Senhor, porque se reconhecem como quebrados espiritualmente diante do Pai Celestial. É uma coisa que segue a outra. Não é um choro porque terminou o namoro, um choro porque perdeu alguma coisa, um choro porque um parente viajou. Não, mas o choro por causa dos seus próprios pecados.
Tem um texto aqui, não é, uma frase de David Brainerd, um missionário aos índios lá nos Estados Unidos, um grande homem de Deus. Jonathan Edwards, outro gigante de Deus, né, se é que pode se falar assim, mas um grande homem de Deus, o Jonathan Edwards, ele foi moldado muito pela vida do David Brainerd. Morreu jovem, né, o Brainerd, tuberculoso, né, com 30 e poucos anos, mas ele escreveu assim em um dos seus diários, não é? Ele diz: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Irmãos, vou tomar para mim. Se um homem, né, da estirpe ali, um homem de Deus, da estirpe ali de David Brainerd, diz que a alma dele se desfez em lágrimas e chorou amargamente por causa da extrema maldade e vileza que ele via em si mesmo, eu devo chorar então um rio de lágrimas. Nós então devemos chorar muito por conta dos nossos pecados. Nós temos uma teologia maravilhosa. É maravilhoso e necessário estudarmos e conhecermos aí a doutrina, né, que fala da nossa condição de pecadores. Aí então nós podemos até falar a martiologia. É interessante conhecer essas coisas. Nós conhecemos a santidade de Deus, nós sabemos de textos como Isaías 6, não é? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas se nós conhecemos a doutrina do pecado, se conhecemos a santidade de Deus revelada nas Escrituras, mas se isso não nos confronta, não nos faz chorar os nossos pecados, há alguma coisa extremamente errada. Mas se nós derramarmos lágrimas, se no reino de Deus nós chorarmos os nossos pecados, Jesus diz que nós somos bem-aventurados, seremos extremamente felizes, porque aqueles que choram serão consolados. Uma das coisas que o Messias, ungido de Deus, faria, está lá em Isaías 61, no primeiro versículo, seria consolar os que choram. Em Salmo 51, nós conhecemos aí o contexto em que Davi escreve o Salmo 51, contexto difícil, mas aí então, quando ele é repreendido pelo profeta Natã, naquele momento tão duro da sua vida, Davi diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aquele que chora, ele será consolado, e é por isso que ele irá desfrutar de alegria. Uma outra bem-aventurança que Jesus fala é: bem-aventurados que têm os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí então nós já podemos imaginar nossa vida num contexto assim, tão bélico, tão de guerra, tão de violência como esse que nós vivemos. O manso aqui é a pessoa que tem uma ideia correta de si mesmo. O manso aqui é o que sabe quem é ele próprio, e por isso ele não reivindica determinadas coisas diante do Senhor, ou não reivindica absolutamente nada. O manso aqui é aquela pessoa gentil, é aquela pessoa dócil, mas isso no seu íntimo, no seu coração. É uma qualidade espiritual que o Espírito de Deus produz no nosso coração. Não é apenas o bem educado, mas é uma pessoa que tem uma gentileza, uma paciência espiritual, uma obra do Espírito dentro dele, que faz com que ele tenha atitudes gentis, muita paciência, muita maneira cordial de tratar com os outros, porque ele sabe como Deus tem tratado com ele próprio. Ele sabe que ele não é absolutamente nada.
E por isso ele não pode tratar o outro com rispidez, com brutalidade, com ignorância. Ele tem que procurar o seu lugar de manso, porque ele reconhece quem é ele próprio. Ele se enxerga, ele se vê. Ele sabe que ele é um mendigo espiritual, um pobre espiritual. Ele chora os seus próprios pecados. E aí então, quando ele lida com as demais pessoas, ele, sabendo quem ele é, ele tem um comportamento diferente com os outros. Jesus diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso modelo. É Ele que é o mestre por excelência. Jesus não está falando aqui dos mansos como aquela pessoa boba, aquela pessoa que diz estar certo para tudo. Mas, meus amados irmãos, quando nós entendemos e sabemos que Jesus disse: se alguém te ferir em uma face, dá também a outra. E aí vamos ser bem sinceros, quem aqui de nós estamos fazendo isso? Quem aqui de nós, a começar por mim, quando é ferido em uma face, se dispõe a oferecer a outra, meus amados irmãos? Olha, viver no reino de Deus, meus queridos, não é uma brincadeira. Viver aqui nesse reino que Deus está estabelecendo e que Jesus inaugura. Nós temos um Senhor, Jesus Cristo, e Ele nos dá um padrão de vida. Aqui não é o lugar nem o espaço próprio para o valentão. Aqui é o espaço para o manso, para o gentil, para o cordial, para o que ferido em uma face oferece a outra, para o que quando alguém quer tomar a sua capa, ele dá também a sua túnica. Para aquele que quando é obrigado a caminhar uma milha, ele se dispõe a ir 2 com a pessoa que o está obrigando. Não é um lugar de espaço para aquele que revida, para a pessoa de pavio curto. Mas a pessoa que se enxerga, que se vê como insignificante diante de Deus, e aí então ela trata o outro de maneira gentil, de maneira igual, enxerga todas as outras pessoas do mesmo tamanho de si mesmo, ou até maior. Há um texto aqui em 2 Coríntios 6:10, quando nós imaginamos certas palavras que fazem parte do vocabulário da igreja hoje. Quando eu digo da igreja, eu estou generalizando. Mas como o apóstolo Paulo fala da igreja, ele diz assim, 2 Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Entristecidos, mas sempre alegres. E ele diz: até aqui temos sido considerados o esterco do mundo. Nós não temos morada certa. Em outra palavra, ele diz: nós não somos nada nessa sociedade, nesse aspecto de queremos reivindicar algumas coisas que muitas vezes passam pela nossa cabeça. O manso sabe que é pecador, que foi alvo da graça de Deus. Ele não exige os seus direitos, porque sabe que é pobre de espírito. Ele se coloca diante de Deus sem reivindicar direitos. Sem reivindicar direitos. E aí esses mansos, eles são felizes, extremamente felizes. Eles herdarão a terra. A próxima bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ora, meus queridos, o que deve caracterizar a nossa vida como discípulos de Jesus é uma sede insaciável e uma fome também insaciável de justiça. De justiça. É outra característica também que o Espírito produz
naquele que nasceu de novo do Espírito Santo e que está agora no reino dos céus, e ele deve ter fome e sede de justiça, justiça interior, justiça do coração, justiça da mente, justiça das motivações. Porque muitas vezes nossa justiça, nossa fome de justiça é tão pequena. Nossa sede de justiça também é tão pequena. De forma geral, nós olhamos para um lado, para o outro, nós ouvimos dados como esse de uma sociedade violenta, nós ouvimos pessoas, criminosos na TV. Outro dia, lendo uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, de uma criança que foi violentada dentro da sua própria casa, e aí eu fui lendo a reportagem, e o início da reportagem dizia que tinha sido pelo seu próprio pai, e eu fui ler a reportagem toda para ver se não era ali um padrasto, o pai mesmo da criança, e aí, ao final da reportagem, eu chamei o colega que estava no trabalho comigo, e eu disse, que coisa absurda, era o pai da criança, e ele ameaçava a menina, e ele violentava sexualmente a menina, e ele a ameaçava com um martelo. E nós vemos no nosso mundo a injustiça para todos os lados, o sofrimento de tantas pessoas, né? O quanto tantas pessoas são injustiçadas, e nós não temos a menor sede, a menor fome de que a justiça de Deus se estabeleça sobre a terra. Nós simplesmente dizemos, é assim mesmo. Aí então, na nossa igreja presbiteriana, que hoje completa 159, não é? 159, diz evangelização, ação social, e qual é o outro? São 3, né? Oi? Missões, evangelização, ação social. Mas aí, sei que tem ação social. E aí muitas vezes Wilson, eu me pergunto que ação social eu faço. Para também ser um instrumento de justiça de Deus na face da terra. Aí então, vamos adiante, aí então nós vamos ver, olha, uma outra bem-aventurança, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí parece que nós deixamos de estar assim, indo na direção de Deus, e depois de ir na direção de Deus, nas primeiras bem-aventuranças, agora Deus nos pega e nos diz, agora vai em direção dos homens, em direção dos seus semelhantes, em direção da sociedade. Essas outras características que vêm aí pela frente é o nosso relacionamento na sociedade, como são os discípulos de Jesus, como é a igreja que Jesus quer que seja. E aí então ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E misericórdia é colocar o coração, vem de cardia aí, na miséria do outro. É colocar o seu coração na miséria que o outro está, na dor do outro, na aflição do outro. Seja misericordioso, sejamos misericordiosos, coloquemos o nosso coração na miséria, no estado difícil que o outro está. E isso traz para nós muito contentamento e muita felicidade, segundo Jesus, porque aquele que é misericordioso, ele recebe misericórdia. E ser misericordioso é levar alívio, é levar cura, é levar ajuda para as pessoas que estão sofrendo. E aí então eu peguei uma frase aqui que diz assim: nada prova mais que fomos perdoados do que a nossa própria prontidão em perdoar.
Não é bonito, irmã Silvana? Ela fez assim, ó. É lindo, não é? E é verdade. Nada prova mais, irmãos, que nós fomos perdoados por Deus do que a nossa disposição, a nossa prontidão em perdoar os nossos semelhantes. Aquele que tem dificuldade em perdoar é aquele que prova que não tem experimentado o perdão de Deus, ou que pelo menos não tem valorizado, levado em conta o grande perdão que Deus lhe concedeu. E aí então, essa questão de ser misericordioso com o outro, e o reino dos céus é um lugar onde exigências, Deus, o rei desse reino, faz exigências tremendas a nós. Pedro chegou para Jesus, a certa altura ali, e disse assim: mestre, quantas vezes devo, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes? E 7 já era um número tremendo, né? Um grande número. 7 é um dos números, assim, vamos dizer, da completude. E Pedro diz: se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes? Ele já coloca no top, não é? E Jesus disse: não 7 vezes, mas te digo que 70 vezes 7. Ou seja, a ideia é que Jesus diz: não há limite para perdoar o seu irmão. Tem outro texto em Lucas que Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti várias vezes durante o dia, e se ele for ter com você, não é? E chegar a você e querer e pedir perdão a você, tantas vezes quantas ele vá a você, você deve perdoá-lo no mesmo dia, se isso acontecer. Mas, irmãos, sabe como é que nós vivemos? Sabe qual é a palavra na nossa boca? É assim, olha. Ele já fez isso comigo uma vez. Já é a segunda vez nessa década que ele faz isso comigo. Na terceira, eu não respondo por mim. Essa já é a segunda vez nesses últimos meses que essa pessoa faz isso comigo. Na terceira, eu vou estourar. E Jesus disse: não é assim, Pedro. Não é 7 vezes, mas 70 vezes 7, um número sem medidas. Tantas quantas forem necessárias, você deve perdoar. E aí Jesus diz: olha, vocês, os meus discípulos, e nós aqui também, não é? Ele fala conosco através da sua palavra. O que deve caracterizar a vida de vocês é uma profunda alegria, um profundo contentamento, porque vocês são pessoas misericordiosas e vocês encontrarão misericórdia também. E aí então, caminhando mais ainda nos nossos relacionamentos agora cotidianos com as pessoas, aí então vem uma outra bem-aventurança: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. No Salmo 51, o salmo que já citamos aqui, o versículo, tem um outro versículo, versículo 6, onde o salmista diz: eis que te comprazes, na verdade, no íntimo. Aí Davi está falando de uma pureza no seu íntimo, no seu interior, no seu coração. No versículo 10 do mesmo salmo, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro. Pureza de coração. Jesus está falando ali, e o contexto em que os discípulos viviam era um contexto extremamente religioso. Os fariseus, eles tinham uma psicose muito grande pela limpeza das coisas, pelo exterior do prato, dos copos. Eles eram extremamente detalhistas, não é? Eles eram pessoas doentias com a limpeza de todas as coisas, todas as panelas, todos os utensílios do templo.
mas eles não se importavam com a pureza do coração. E aí então Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E Jesus diz que essas pessoas puras de coração, os seus discípulos, devem ser caracterizados por isso, por um coração puro. Eles verão a Deus, porque eles têm um coração puro. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, essa presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem fingimento. E essa bem-aventurança nos fala muito, irmãos, dos nossos relacionamentos. Que tipo de coração, de pureza de coração, que tipo de pureza de motivações, que tipo de pureza da mente, que tipo de pureza interior, na nossa alma, no nosso interior nós temos. Nós devemos ser caracterizados por sinceridade, por falta de malícia, por pensamentos e motivações puras, e nós devemos ser pessoas sem máscaras, extremamente puros nos nossos corações. E só o Espírito Santo de Deus para produzir isso em nós. No versículo 9 ele diz: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. E aí, da introdução, nós vamos vendo como nós somos necessários no mundo. Em um mundo de guerra, em um mundo violento. Tanta violência verbal, tanta violência de todo tipo ao nosso redor, e nós devemos ser pacificadores. Cada cristão deve ser um pacificador. Nós somos chamados para isso, para pacificar. Em Romanos 12, 14, diz que abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É uma palavra, não é, que ela é assim, simples, mas é extremamente profunda. Porque todos nós lidamos com essas coisas no nosso dia a dia. Quem não teve, ou não já tem, ou não terá uma pessoa que de alguma forma lhe persegue? E nós, muitas vezes, voltando aqui àquele tipo de comportamento que muitas vezes nós temos, essa pessoa, ela vive no meu encalço, ela vive me perseguindo, um dia eu vou dar a ela o que ela merece. Mas Jesus diz: não, a característica na vida dos discípulos, daqueles que me seguem, é totalmente diferente. Eles são pacificadores. Abençoai os que vos perseguem. Os judeus e gentios, eles viviam brigando, mas aí então, pelo sangue da cruz de Cristo, eles foram unidos em um só corpo. Não há nenhum tipo de desunião, de briga, de intriga, de mal entendimento, de diferenças de personalidades, de choques que possam acontecer entre nós, que o sangue de Cristo Jesus não possa nos unir, não possa derrubar essas barreiras entre nós e nos fazer unidos, irmãos amados em Cristo Jesus. Em Colossenses 1:20, o apóstolo Paulo diz que pelo sangue da sua cruz, Cristo pacificou ou reconciliou todas as coisas nos céus e sobre a terra. E essa união que Cristo faz custa extremamente cara, o sangue, seu sangue derramado na cruz do Calvário. E é por isso que nós devemos ser pacificadores, porque aí então nós seremos como nosso Pai Celestial, e por isso nós seremos chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí então, um pastor luterano que foi preso, passou 2 anos em um campo de concentração na Alemanha, em Flossenburgo. Depois de 2 anos ali, ele foi morto. Ele escreveu um livro ali naquele campo de concentração, chamado Discipulado, né, o Bonhoeffer, um pastor luterano. E aí então ele tem uma frase que ele diz assim: a vida cristã é sofrimento obrigatório.
A vida cristã é sofrimento obrigatório. Ninguém, nenhum dos que estão no reino dos céus podem escapar do sofrimento. Nenhum deles, nenhum de nós podemos escapar do sofrimento, escapar das perseguições, das injustiças feitas e faladas contra nós. Os jovens, eles podem ser perseguidos dentro da sala de aula, os jovens cristãos, se eles assumirem o seu cristianismo, eles serão perseguidos dentro da sala de aula. Os homens casados aqui, se disserem não, só há uma mulher na minha vida, é a minha esposa, os colegas muitas vezes dão aquela gargalhada. As pessoas riem dos nossos comportamentos. Há uma perseguição velada contra a igreja. De alguma maneira nós somos perseguidos. E Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos. Ora, irmãos, todas essas características devem fazer parte de todos os cristãos, todas elas nas nossas vidas. E aí então, da mesma maneira que é indispensável que nós devemos ser pobres de espírito, devemos chorar os nossos pecados, sermos mansos, termos fome e sede de justiça, sermos misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, nós devemos ser também perseguidos. É isso que caracteriza a vida do discípulo. A vida que Jesus nos chama para ter é a vida de martírio, de perseguição. Não precisa ser a perseguição sendo jogado numa fogueira, mas da perseguição como nós temos nos nossos dias. Mas aí no versículo 12, Jesus nos ensina, já que nós teremos que passar pelas perseguições, já que nós seremos injuriados, Jesus diz assim: olha, certamente vocês serão perseguidos e injuriados, mas eu vou dizer a vocês como vocês devem se comportar. Vocês devem se regozijar e exultar. Que coisa, não é? Diante do sofrimento, da perseguição, da zombaria, dos risos sarcásticos, não é? O que deve caracterizar a reação de vocês é regozijo e exultação. Grande alegria por ser perseguido. Olha, irmãos, mais uma vez, nós reagimos de forma absolutamente diferente. Detesto determinado irmão, detesto determinada irmã, porque vive no meu calcanhar, vive me perseguindo. É uma pedra no meu sapato, eu detesto essa pessoa, eu estou abatido, eu estou cheio de rancor, eu estou triste, estou chateado, porque vivo sendo perseguido, vivo sendo injuriado. E Jesus nos diz o contrário, nós devemos exultar e nos regozijar, porque grande é o nosso galardão nos céus, e galardão é presente de Deus para as nossas vidas, há algo reservado por Deus, um presente maravilhoso de Deus para as nossas vidas. E é por isso que nós somos felizes, nós devemos nos alegrar e exultar, esperando de Deus um presente maravilhoso que Ele tem reservado para nós nos céus. E isso nos identifica com os profetas. Ele diz: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando alguém lhe perseguir, nós devemos nos alegrar e exultar. Que alegria, estou sendo perseguido. Que felicidade, que contentamento, eu estou exultando. Porque determinada pessoa está me injuriando e me perseguindo. Porque eu estou me identificando aqui com aquela linha dos profetas que também foram perseguidos. Quer se assemelhar com Elias? Quer ser parecido com Isaías? Quer ter a postura de Amós, de Miqueias, de Abacuque, daqueles profetas?
se alegre e exulte, né? Regozije porque você está sendo perseguido como eles também foram. Nós não devemos nos alegrar porque o que nos assemelha com Elias é dizer: ó Senhor, faz chover fogo do céu e consome a esses profetas de Baal. Mas o que deve nos alegrar, o que deve caracterizar a nossa vida é dizer: ó Deus, estamos exultantes, estamos alegres, estamos nos regozijando, porque como Elias foi perseguido, eu também estou sendo. É grande o nosso galardão nos céus. E aí então, aqui é um retrato do cristão. É ele de joelhos diante de Deus, pobre, totalmente desprovido de recursos espirituais, chorando os seus pecados, inclinado ali diante do Senhor, com a face no pó, chorando a Deus, reconhecendo que não é nada, mas por outro lado, é alguém sendo enviado a uma sociedade, a um mundo violento, cruel, para ser pacificador, para ser perseguido por causa da justiça, limpo de coração, misericordioso. E aí, concluindo, só nos resta uma pergunta: que impacto uma igreja como essa causaria na sociedade? Que impacto não causaríamos no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, no relacionamento com os nossos vizinhos? Que igreja maravilhosa não seríamos se fôssemos pacificadores aqui, se fôssemos misericordiosos uns com os outros, se antes de condenar o outro, disséssemos: espera aí, Deus foi misericordioso comigo, devo ser misericordioso com meu irmão. E muitas vezes nós não somos misericordiosos com o outro por uma coisa tão pequena. E nós somos tão pecadores, e muitas vezes até mais pecadores do que aquele que nós não estamos demonstrando misericórdia para com ele. Que comunidade não seríamos aqui? Que Deus nos abençoe, irmãos. Aplique sua palavra no nosso coração. Que nós possamos aproveitar cada oportunidade, quando estamos juntos, de sermos esses discípulos de Jesus Cristo. Que a nossa postura não seja o desejo de empoderamento, não é? O desejo de tomar o poder, de ser reconhecido como forte, como valente, como poderoso, como extraordinário, mas de se assemelhar com os discípulos de Jesus Cristo, de nos assemelharmos com Cristo Jesus, que quando ofendido não revidava, que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. O modelo de vida de Deus para nós é muito diferente da que o mundo tem aí e daqui muitas vezes daquele modelo que nós temos vivido a cada dia. Que Deus nos abençoe, aplique sua palavra no nosso coração. Amém.